Vamos à nossa aula de hoje. Lembramos que nós já aprendemos o que é mistura, que é o encontro das substâncias. Nós teremos a junção delas, formamos misturas. Hoje nós vamos estudar a separação das misturas, que ela é um conjunto de processos físicos usados para separar cada uma das substâncias que compõem uma mistura. Existem vários processos para separar os componentes de uma mistura. Exemplo, levigação é um tipo de processo. É usado para um componente de mistura de sólidos, quando um componente é facilmente arrastado por um líquido. Exemplo, a separação do ouro e da areia. A água consegue levar areia e o ouro fica, que o ouro será mais pesado. Outro processo muito comum no nosso dia a dia, a catação. A catação, exemplo aqui do feijão. E aqui a catação do lixo, que é aqui que faz a separação seletiva, pelo método da catação. Nós também temos a ventilação, consiste em separar os componentes da mistura por uma corrente de ar, que arrasta o componente mais leve, né? Observem quando você desbulha o milho e o milho fica com aquela capinha. Então, quando você faz esse movimento, o ar tira todo aquela casca do milho através do vento, certo? Nós temos aqui também outro processo que é muito comum nós visualizarmos no nosso dia a dia, que é a peneiração, que é essa aqui que eu estou apontando, ou tramização. É usado para separar componentes de mistura de sólido de tamanhos diferentes. Passa-se a mistura por uma peneira. Um exemplo aqui nas construções, para separar a areia de carcalhos, né? A areia aqui, ela é peneirada. Já aqui ao lado, nós observamos as partículas dessa massa. Ao fazer uma tapioca, para a gente obter as partículas menores desses sólidos, também nós podemos fazer essa peneiração. Então, esse é o processo de peneiração. Flotação consiste em colocar a mistura de dois sólidos, certo? Em um líquido de densidade intermediária entre os mesmos, né? Nós observamos aqui que tenhamos dois sólidos, certo? E aqui nós observamos que eles são de diferentes densidades. Observe aqui embaixo, nós temos o sólido que é a areia, certo? E aqui em cima nós temos os cascalhos, certo? Que eles são bem leves, por isso que eles conseguem ficar aqui na superfície da água. Dissolução fracionada é um dos componentes sólidos da mistura, é dissolvida em líquido. Observe a fração, certo? Que acontece a vaporização, é a fração que se encontra. Nós temos aqui a separação magnética. Quem não já viu um ímã, certo? A separação magnética, ela é atraída por um ímã. Esse processo é utilizado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, certo? Aqui ele vai separar, aqui nós vamos ter areia e nós vamos ter aqui alguns ferros, certo? E ele consegue separar só os metais
da areia, correto? Também esse método é muito conhecido. Mas o método para nós observarmos é a filtração. Consiste em separar a mistura por uma superfície porosa, que é um filtro, que deixa passar o componente líquido ou gasoso, retendo que diga a parte sólida da mistura. Um exemplo aqui, o filtro do café, foi colocado o pó e a água, o que aconteceu? Filtrou a água, só pegou o aroma do café e o pó ficou aqui no filtro, certo? Esse é um processo muito simples. É o processo de filtração que também nós observamos no nosso dia a dia. A evaporação é muito simples, né? Consiste em deixar a mistura em repouso sobre a ação do sol e do vento, até que o componente líquido passe para o estado de vapor, deixando apenas o componente sólido. Observe nas salinas, certo? Aqui são tanques de água salgada. Com determinado tempo, nós vamos observar que a água evapora e fica o sal, ok? Na decantação, consiste em deixar a mistura em repouso, como nós vimos também alguns exemplos com água barrenta. A água barrenta, com um determinado tempo, nós vamos observar que vai acontecer a sedimentação, certo? Vamos supor que aqui seja água e areia. Com um determinado tempo, quando ela entrar em repouso, a areia vai descer e a água ficará em cima. Esse é o processo de decantação. Centrifugação. Essa centrifugação é um aparelho que nós temos no laboratório, é uma maneira de acelerar o processo de decantação. Lembrando que o processo de decantação é aquele mais lento, você espera que as substâncias entrem em repouso. Essa aqui utilizamos um aparelho, como eu coloquei a vocês, que é a centrífuga. Na centrífuga, devido ao movimento de rotação, as partículas de maior densidade, por inércia, são arremessadas para o fundo do tubo. Então, aqui ela entra-se em agitação. E nessa agitação, todas as partículas com maior densidade serão colocadas, né, pela força no fundo do tubo. Também podemos observar a destilação simples, que observamos em vários tipos de bebidas. A cana-de-açúcar, um exemplo, da cachaça, é uma maneira destilável do álcool, né? Aqui nós vamos ter aquecer. Nós temos aqui a destilação simples, que ela consiste em aquecer uma mistura homogênea de um líquido com um sólido, até que o componente líquido sofra totalmente a vaporização, seguida de condensação, ficando no balão de destilação componente sólido. Vamos observar aqui de perto, certo? Observem aqui, ó, a solução aquosa de sal. Aqui as chamas, ele entrou em calor, certo? Logo após, ele veio, aqui fica a água recolhida, que é uma água destilada, é uma água pura, né? Esse é um tipo de destilação bem simples. Já a destilação fracionada é necessário de um calor, que chega ao ponto de ebulição diferente. Observe, quanto mais quente, cada propriedade dessa, ela vai surgindo. Aqui é a questão do petróleo. Aqui nós temos a torre de fracionamento.
Aqui o armazenamento do petróleo, vem a bomba, o petróleo vem aqui na torre e começa, certo? Quanto mais aquecido, mais as propriedades dele surgem. O primeiro aquecimento, saem os resíduos, que é a parafina, o asfalto, depois vem o óleo lubrificante, o óleo combustível, a querosene, a gasolina e o gás, que é o gás de cozinha, que nós utilizamos no dia a dia. Isso aqui só acontece devido ao aquecimento. Nós também temos a separação de extração, que é um processo pelo qual utilizamos um líquido para extrair substâncias e propriedades químicas e organolépticas, que também nós já falamos nelas, nas organolépticas em sala, né? De um produto qualquer. Exemplo, o álcool usado para extrair a essência de uma planta. É também um dos exemplos para que a gente possa tirar essa essência, extrair essa essência para saboreá-la, né? Aqui, observe aqui diferentes tipos de chá. Quando nós falamos o chá, ele tem uma essência de morango. A essência, o cheiro, lembra do cheiro? Que eu falei que é organoléptico. O cheiro. Então, a extração é um dos processos que também é utilizado no nosso dia a dia. Exemplo, extração, nós temos aqui os chás. Aqui a gente agradece e vocês terão as orientações do exercício do livro de vocês e logo após ficarei aqui no aguardo para tirar as dúvidas. Tenha uma boa aula. Vamos fixar aqui Tô deixando aqui esse mapa mental para que a gente possa observar aí a separação de mistura no modo geral. Valeu!